I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. Mix Labs, a sua agência de podcast. Em minha incansável busca por respostas, encontrei novas perguntas aterrorizantes. Conforto é uma noção estranha para mim. Sempre tive medo. Sempre falhei em acalmar as engrenagens do meu cérebro, que sempre giravam. Mas, desde muito jovem, procurei acabar com as preocupações intermináveis de minha mente. Investi cada grama de minha energia para me tornar um engenheiro. Consertar coisas sempre me deixou mais tranquilo. É claro que nada era suficiente. Eu precisava ter certeza absoluta. Eu não ia encontrar isso em nosso pequeno planeta. Naturalmente, olhei para as estrelas. No início dos anos 2000, pouco depois de me formar na Universidade de Cambridge, mudei-me para os Estados Unidos e consegui um emprego na NASA. Eu queria fazer parte de algo maior do que eu, uma organização focada em explorar as fendas mais profundas do universo. A data era 2 de janeiro de 2023. Era um dia diferente de todos os outros. O escritório estava cheio de conversas animadas dos meus colegas. Pessoas que, normalmente, estariam com a cabeça silenciosamente enterrada em papéis. No entanto, nesse dia em particular, o ar estava repleto de uma energia magnética e agitada. "Connor, você não vai adivinhar o que acabou de acontecer", disse Adam, ansiosamente, fazendo sinal para que eu o seguisse. Dei de ombros e segui meu amigo para fora do escritório. "O que está acontecendo?", perguntei. "Você vai perder a cabeça", respondeu meu colega. Fomos até uma das principais instalações do complexo, um prédio que abrigava a linha de montagem de foguetes da NASA. Eu tinha um palpite de que as notícias empolgantes de Adam poderiam estar relacionadas ao DM-50, o foguete 12 em Minos. Afinal de contas, a nave volumosa estava quase pronta. Nenhum funcionário de baixo escalão havia recebido qualquer indício sobre a finalidade da espaçonave. Meu colega e eu dobramos a esquina da nave e encontramos o Dr. Stanley Jacobs conversando com alguns físicos. Ele era um sujeito grisalho, de rosto pálido e pele rachada. O tipo de homem que tinha envelhecido fisicamente além de sua idade. Ele poderia ter 64 ou 46 anos. O homem de rosto cansado gemeu ao ver Adam, mas meu amigo não se importou. Ele estava concentrado na tela atrás do físico. Ela mostrava vários gráficos e tabelas. Uma língua estrangeira para mim. Todo mundo tá mordendo a orelha do Stanley depois que ele encaminhou por engano um e-mail para Jane da contabilidade. No ano passado, Jacobs descobriu uma anomalia na borda da nossa galáxia. Adam sussurrou alegremente. Um fenômeno não identificado que se assemelha vagamente a um buraco negro, embora sua composição física seja diferente de qualquer coisa descoberta anteriormente na história da humanidade. E a NASA tem interceptado frequências do outro lado. Usando dados telescópicos, eles criaram tons musicais que soam como, bem, quem sabe, tempestades em planetas invisíveis. Formas de comunicação alienígena, uma versão paralela de nossa realidade, talvez. Isso parece ficção. Por que não ficamos sabendo disso quando Jacobs encontrou a anomalia há um ano? Perguntei. Meu colega deu de ombros. Você sabe como é a mídia. Isso pode ser enorme, ou pode não ser nada, mas Jacobs está sugerindo que pode ser um rasgo entre universos. Hipoteticamente, eu zombei. Embora, secretamente, meu interesse tenha se despertado. Vamos lá, Connor. Você tá sempre falando sobre os mistérios do universo. Bem, acontece que há mais de um universo, disse Adam. E Frank ouviu dizer que estão planejando uma expedição com o DM-50. Eu lhe disse que algo grande estava acontecendo.
Por que outra razão eles teriam construído 12 em menos? É uma tecnologia não oficial e altamente classificada. Meus batimentos cardíacos começaram a acelerar, enquanto eu contemplava o que meu amigo havia dito. Universos paralelos. Pensei, será que esses mundos distantes poderiam oferecer as respostas que eu sempre quis? O pequeno grupo de físicos acabou se dispersando, e Adam acenou com a cabeça para Stanley. Fala com ele sobre a expedição. Ele não queria ter nada a ver comigo, mas essa pode ser a sua chance de conhecer o espaço. Sussurrou meu amigo antes de se afastar. Posso ajudar? Perguntou o Dr. Jacobs, ouvindo-nos. A expedição DM-50 tem alguma vaga para engenheiros? Perguntei. O homem suspirou. Você não deveria saber disso, mas você não é a primeira pessoa a perguntar. Esse dia tem sido... Você tá indo explorar a anomalia, não tá? Perguntei, interrompendo o físico com entusiasmo. Você ouviu alguma coisa? Pera, você é mesmo um engenheiro? Você não é um funcionário do governo com a missão de encerrar esse projeto, é? Perguntou o Dr. Jacobs, levantando uma sobrancelha. E se eu fosse, com certeza não iria responder. Não, eu só preciso estar nessa nave, senhor. Provavelmente o senhor já tem muitos engenheiros ligados ao projeto, mas nós temos. Então eu não teria muitas esperanças. Interveio o homem, arrumando sua pasta. Não vou fingir que eu sou um gênio indispensável. Eu disse, mas isso é mais do que um trabalho para mim. Eu realmente não me importo com a NASA. Eu apenas sempre quis respostas para... Bem, tudo. O homem me examinou cuidadosamente. Qual é o seu nome? Perguntou o Dr. Jacobs, tirando um pedaço de papel do bolso de seu paletó. Connor Bridges. Eu disse, me recompondo. O físico acenou com a cabeça e anotou meu nome. Não há nenhuma vaga oficial, Connor. Mas conheço esse olhar em seus olhos. Foi o que me guiou até esse lugar também. Foi o que me levou a perseguir o olho de Harriet. O olho de Harriet? Perguntei. O homem assentiu solenemente com a cabeça. No nome da anomalia, minha falecida filha. Desculpe. Respondi em voz baixa. Jacobs limpou a garganta. O DM-50 sempre pode usar um engenheiro extra. Meus olhos brilharam e aceitei imediatamente a oferta. Eu não conseguia entender muito bem a ideia de ir para o espaço. Agora, é claro, meses depois da minha viagem aterrorizante, tento fingir que ela nunca aconteceu. Após 10 meses de treinamento, chegou o dia do lançamento. O Dr. Stanley Jacobs e a Dra. Elizabeth Farrell, sua parceira de pesquisa, estavam desenvolvendo a logística da missão há quase 2 anos. Nossa nave furtiva, DM-50, se aventuraria até a borda da Via Láctea, sem ser detectada pelos habitantes da Terra, e enviaríamos várias naves de pesquisas automatizadas para o olho de Harriet. Se os resultados fossem promissores, uma missão tripulada viria em seguida. Era um plano hermético. O lançamento foi uma experiência surreal. Sentados em uma nave quase silenciosa, equipada com tecnologia de camuflagem, deixamos a Terra para trás. Nenhuma alma no solo nos observava. Foi uma viagem de 1 semana. Usando a tecnologia 12 em menos, conseguimos o impossível. Não apenas viajamos até o ponto mais distante da Via Láctea, mas o fizemos em um período de tempo impensavelmente rápido. O motivo da pressa do Dr. Jacobs acabaria se tornando terrivelmente claro. Das janelas do DM-50, a tripulação observava o olho de Harriet com olhos de corça, alegremente inconscientes. Um bando de crianças em idade escolar, deslumbradas com os mistérios do espaço. E, à medida que nos aproximávamos, o olho deixou de ser uma mancha enegrecida no horizonte e se transformou em uma ferida gigantesca que rompeu o próprio tecido da realidade. Uma visão assombrosamente espetacular. As naves não tripuladas foram lançadas assim que chegamos a uma distância adequada, porém segura, do olho de Harriet. Observamos as minúsculas bolhas metálicas serem lançadas do DM-50. Depois, uma a uma, as 3 naves foram engolidas pela boca enegrecida.
e nos vimos pairando no espaço, à beira do esquecimento, esperando o retorno dos exploradores robóticos. A maioria dos trabalhadores de baixo escalão não tinha nada a fazer além de mexer os polegares. Não poderíamos prosseguir até que os dados das naves não tripuladas fossem recuperados e analisados. Não foi bem a aventura que você imaginou, Sr. Bridges? Perguntou Stanley Jacobs sorrindo. Os dois físicos principais estavam sentados no lado oposto da mesa da cantina. Eu sorri para os dois, enquanto eu terminava apressadamente de comer. Não era sempre que os membros mais humildes da tripulação tinham a oportunidade de conversar com os sempre esquivos físicos líderes. Na verdade, não é diferente de um dia no escritório. Ficar sentado, esperando por algo para fazer, eu disse. Stanley riu. Bem, é igualmente entediante para Elizabeth e para mim. É verdade. Mas eu gosto dos intervalos pro almoço porque posso passar algum tempo com outras pessoas além dele, disse a doutora Elizabeth Ferrars. Detesto me intrometer, mas, bem, você fez algum progresso? Perguntei. Não vou fingir que entendo a física dessa expedição, mas... Não seja tão modesto, Konya, disse Elizabeth. Você é um engenheiro. Tenho certeza de que entende mais do que finge saber. Ele é um presente misterioso, disse Jacobs com uma risada. Você sabia que ele torceu meu braço para entrar nessa missão? Ele estava quase tão determinado quanto eu. Quase. Elizabeth levantou uma sobrancelha inquisitiva. Sim, parece que me lembro de ele ter aparecido bem tarde no treinamento. Você estava ansioso para ver a ação, Konya? A mulher tinha olhos gentis. Elizabeth era de meia idade, possivelmente da mesma idade do Stanley, mas os anos tinham sido mais gentis com seu rosto de pele macia e bochechas rosadas. Ela me lembrava a minha falecida mãe. Algo em sua voz aveludada me incentivou a me abrir. Não foi por causa da aventura, Dra. Farrell. Eu apenas sempre tive medo, eu disse. Sempre quis respostas para perguntas impossíveis de serem respondidas. E esse fenômeno parece ser tão fundamental justaposto à realidade que o cerca. Antes que qualquer um dos físicos pudesse responder, nossas bandejas de comida deslizaram para a direita, assim como nós. E todos gritaram de confusão enquanto seus corpos eram atirados para o lado da nave, que se inclinava inesperadamente. Minha têmpora se chocou com a borda da mesa, fazendo sangrar, e eu me agarrei a cada lado do banco da cantina, até que meus nós dos dedos ficassem brancos. Dezenas de trabalhadores atordoados e feridos se levantaram. Todos nós corremos para nossos respectivos postos, prontos para avaliar os danos. Embora a nave tenha corrigido seu equilíbrio, ela continuou a tremer incontrolavelmente. E, enquanto corríamos para o escritório de engenharia, meus tripulantes e eu estremecemos ao ver a escuridão total além das janelas da DM-50. As estrelas e os planetas haviam desaparecido. "Preparem-se para o impacto!" Uma voz gritou no intercomunicador da nave. O corpo externo da nave gemeu sob a tensão da pressão sísmica e eu caí no chão metálico do escritório. Os outros engenheiros e eu nos agarramos a qualquer coisa fixa que pudéssemos encontrar e nos preparamos para sobreviver quando o DM-50 finalmente parou de forma brusca e chocante. Todos ficaram o mais imóvel possível. Murmúrios de dor ecoavam pelo escritório. As luminárias piscavam de forma instável e vários alarmes soavam em uma cacofonia calamitosa. "Todo o pessoal deve se apresentar na ponte principal", uma voz anunciou pelo rádio. Meus colegas engenheiros feridos cambalearam fracamente até o corredor do lado de fora do nosso escritório, mas não caminhamos até a ponte principal. Sem palavras, enchemos o corredor e cada um de nós ficou olhando pelas janelas que ladeavam a passarela. Além do DM-50, havia uma paisagem infernal quase sem cor. A única luz vinha de um globo azul luminoso à distância. "Uma anã branca", disse uma mulher ofegante. "Elas costumam ser assim?" perguntou um homem. As bordas do globo pareciam dançar de forma errática. E o espaço além de nossa nave estava repleto de ondas gigantescas de rochas em ruínas. Pedaços de rochas se chocaram contra as janelas do DM-50, e então percebi que uma das rochas maiores e distantes era um planeta.
Ele parecia estar claramente dividido ao meio, como se fosse duas metades de uma casca de coco rachada. Esse lugar estranho não era a Via Láctea. As próprias leis da física pareciam contradizer nossa realidade. Entramos no olho de Harriet, sussurrou um homem. É outro universo. Alguém murmurou. Todo pessoal para a ponte principal. A voz do rádio repetiu com urgência. Ao sairmos da febre existencial que havia tomado conta de nossos corpos, a equipe de engenharia correu pelas passarelas da nave e nos juntamos a todos na área da ponte principal. Além da multidão tagarela, pude ver o Dr. Jacobs e a Dra. Farrell em pé, envergonhados, atrás do Capitão Polton. Silêncio! O capitão gritou. Toda a tripulação obedeceu imediatamente. Tentamos nos fixar em nosso líder barbudo e severo, mas nossos olhos continuavam a se desviar para o caleidoscópio de cores e o bombardeio de rochas além da janela principal da ponte. Uma força não identificável nos puxou para a anomalia, disse o Capitão Polton. Estamos trabalhando para voltar imediatamente para casa e não sabemos o que podemos encontrar aqui. Os dados ainda não foram recuperados das embarcações não tripuladas. Portanto, essas são águas desconhecidas. O murmúrio ansioso recomeçou. Chega! Gritou o capitão. Antes de tentarmos passar pela anomalia novamente, precisamos considerar que a DM-50 está em condições de continuar. Vou deixar isso para os nossos engenheiros, mas o tempo é essencial, não é verdade, Dr. Jacobs? Havia uma tensão inquietante entre os físicos principais e o capitão. O Dr. Jacobs limpou a garganta. A anomalia está diminuindo. Deveríamos ter dito que temos uma janela limitada para explorar, o que está além dela. Isso não é tudo, rosnou o Capitão Polton. Stanley pigarreou nervosamente, mas Elizabeth colocou uma mão delicada em seu ombro. Entramos em um universo moribundo? Um universo que está entrando em colapso sobre si mesmo, disse ela, provocando um suspiro de horror na multidão. A anomalia é a nossa única saída e logo se fechará para sempre. O Dr. Jacob suspirou. Acredito que o olho de Harriet pode muito bem ser mais do que um rasgo no revestimento da realidade. Pode ser o ponto de ruptura desse universo. Toda a matéria dessa realidade se chocará aqui. Seguiu-se a anarquia. Os membros da tripulação insultaram os físicos e alguns indivíduos furiosos atacaram Jacobs. O capitão e vários oficiais de segurança contiveram os tripulantes enfurecidos. Não podemos mudar o que foi feito! Gritou o Capitão Polton, empurrando a multidão para trás. Quando voltarmos à Terra, o Dr. Jacobs e a Dra. Farrell serão julgados por seus crimes. Até lá, temos um objetivo: salvar até a última pessoa a bordo dessa nave. A tripulação trabalhou incansavelmente nas horas seguintes, mas as coisas só pioraram. Éramos alvos fáceis na entrada da anomalia. O selo sempre fechado entre dois universos. Isso ficou evidente quando o corpo da nave começou a gemer dolorosamente. A investida das rochas ressoou contra a estrutura metálica e as vidraças reforçadas. O DM-50 começou a tremer quase que constantemente, e sempre que eu olhava para fora das janelas da nave, percebia uma luz crescente à distância, o brilho sinistro e rodopiante de 1 trilhão de galáxias convergindo. A enxurrada de planetas e luas mortas há muito tempo. O universo estava entrando em colapso, e nós estávamos no epicentro. Acabei caindo em meu beliche, à beira da exaustão, mas não consegui fechar os olhos. Ansioso para me ocupar, liguei meu terminal para executar alguns diagnósticos finais para a noite. Quanto mais cedo pudéssemos dar ao capitão o sinal verde para partir, melhor. Fiquei surpreso ao encontrar uma notificação em minha caixa de entrada. Era uma mensagem de vídeo de Adam, enviada há um dia. Oi, Cônia. Tenho andado muito entediado. Ainda tô chateado porque o Dr. Jacobs não me deixou entrar pra equipe, então decidi fazer uma pesquisa sobre ele. Conversei com Frank, da TE, porque ele me devia um favor, e ele me deixou dar uma olhada em algumas das transmissões que Jacobs estava decifrando. A NASA recebeu sinais da anomalia que pareciam comunicativos, Cônia, e era um fluxo de mão dupla. Jacobs respondeu. Ele conversou com alguma coisa.
Você precisa perguntar a ele sobre isso. A ideia de receber uma mensagem de vida alienígena, seja em nosso universo ou em outro, já me encheu de entusiasmo. Mas a ideia de Jacob se comunicar com alguma inteligência invisível me encheu de um pavor inexplicável. Pode ter sido o segredo que envolveu a comunicação. Jacobs não havia contado a ninguém que já havia encontrado algo senciente além do olho de Harriet. Por quê? Meu instinto era confrontá-lo. Deslizei para fora da cama, me vesti e saí do alojamento da engenharia. A nave estava estranhamente silenciosa em minha caminhada até o laboratório principal, a não ser pelo rugido dos detritos espaciais, que havia se tornado uma forma de ruído branco. Como esperado, encontrei o Dr. Jacobs debruçado sobre sua mesa e ocupado com o trabalho. O brilho branco da tela iluminava o rosto magro e possuído do homem. Ele mal parecia humano. Por que você não contou pra gente? Perguntei. Por que não contou pra ninguém? Porque aí a expedição nunca teria recebido luz verde, murmurou o Dr. Jacobs, sem olhar pra cima. Ótimo, eu disse. Nunca teríamos enfrentado esse terror. O Dr. Jacobs tirou os óculos e me olhou com desapontamento. O que aconteceu com aquele jovem que queria respostas? Não vamos obter nenhuma resposta aqui, eu disse. Certamente não sobre aquilo que você ouviu na escuridão. Stanley Jacobs congelou, olhando para mim por alguns segundos enquanto gotas de suor se acumulavam em sua testa franzida. Como você sabe disso? Ele sussurrou. Ele só falou comigo. Eu estremeci. Ele? O Stanley franziu a testa ao perceber que eu não sabia de nada. Vá pra cama, Sr. Bridges, disse ele, voltando seu olhar para o laptop. O que você esperava encontrar? Perguntei. O homem zombou. Outro universo, Connor. Algo maior do que nós. E calculei que não tínhamos mais do que alguns anos antes que o olho de Harriet se fechasse para sempre. Alguns anos? Parei no meio da frase. Quanto tempo temos antes que essa realidade entre em colapso, Jacobs? Meses? Semanas? Dias? Sussurrou Stanley. Com os punhos cerrados por vontade própria, atravessei o laboratório e me ergui sobre o homem, que rapidamente se encolheu em sua cadeira. O que poderíamos aprender em dias, Stanley? Você nos trouxe aqui para morrer! Eu gritei. Eu queria que isso acontecesse antes. Ele retrucou, mas os cabeças de vento da NASA tiveram que planejar cuidadosamente. Projetos não oficiais são sempre bagunçados, especialmente quando resultam em inúmeras mortes. Eu disse. A anomalia quase partiu a nave ao meio. Talvez nem consigamos consertá-la. Podemos morrer. Você não se importa? Tenho toda a fé em você, disse o Dr. Jacobs, voltando a olhar para os números na tela. E eu tinha toda a fé em você, respondi. Você tem sorte de estar aqui, rosnou o físico. À medida que continuávamos a discussão, nossas vozes aumentavam gradualmente. Foi somente depois de 10 minutos correndo em círculos que percebemos que não estávamos competindo uns com os outros, mas com um som crescente do lado de fora da nave. E, quando viramos nossas cabeças para as janelas do laboratório, Stanley e eu ofegamos em uníssono. O vazio do universo moribundo estava se enchendo de luz em um ritmo cada vez mais rápido, e os alicerces trêmulos da DM-50 pareciam menos estáveis a cada segundo que passava. Não, isso não tá certo. Nós deveríamos ter tempo. Stanley gritou sem fôlego. Eu ainda tenho muitos dados para coletar. Preciso... Todo pessoal às estações. Uma voz anunciou pelo interfone. A partida para o olho de Harriet começará em 5 minutos. Preparem-se para o impacto. O quê? A gente mal fez 50% dos diagnósticos necessários, eu disse. Quem se importa com a nave, Connor? Isso é maior do que qualquer coisa na história da humanidade. Isso é... O que é você? Uma voz trovejou em meu crânio. Sou eu. Eu tô aqui. Stanley sussurrou. Fiz o que você pediu. O físico notou minha expressão horrorizada e percebeu que eu também tinha ouvido a voz. Ele não era tão especial quanto pensava ser. Tomei consciência do fato de que todo o som fora da nave havia cessado. A aterrorizante convergência de galáxias continuava além da janela, mas havia silêncio.
Apenas aquele sussurro assombroso permeava o silêncio. Uma nova terra para conquistar. Obrigado por me mostrar a porta. Você disse que eu veria Harriet. Eu quero vê-la, o Dr. Jacobs lamentou, jogando os braços para fora. Ela está no lugar de todas as coisas mortas. Chegue mais perto. Deixe-me te mostrar. Disse a voz arrepiante. Do lado de fora da janela, em meio ao brilho multicolorido das galáxias que se aproximavam, vi 2 corpos em formação. Esferas vermelhas e gasosas de proporções bíblicas. E quando manchas negras surgiram em seus centros, percebi o que eram. Olhos de uma enormidade insondável. Tentei gritar, mas minha garganta trêmula e estreita não queria. Poderia ter sido estrangulada, talvez, por aquela divindade paranormal. Garras negras emergiram do abismo da borda, sempre próxima do universo. Elas se curvaram para frente e assumiram a forma de dedos colossais, semelhantes aos de Deus. Dedos que estavam se aproximando de nós. De repente, a nave se inclinou para frente. O capitão, que havia contemplado o horror nas profundezas do espaço, iniciou nossa viagem ao olho de Harriet. Agradecido pela mínima esperança, olhei para o físico soluçante ao meu lado. Harriet. Harriet. Ele chorou. Você prometeu. Com um estrondo, o som tremendo e estrondoso do universo em colapso retornou, como se a entidade aterrorizante, com olhos que pareciam portais flamejantes para o inferno, estivesse rugindo em fúria por nossa tentativa de fuga. Aqueles dedos sempre esticados subiram em direção à nossa espaçonave. E a DM-50 começou a sacudir de um lado para o outro. 1 trilhão de luzes rodopiantes subiram em direção à nossa nave, enquanto o colapso do universo se acelerava. Eu gritei quando finalmente compreendi o horror de ser esmagado por um universo. Mas então, o puxão começou. O puxão da anomalia enrugada e quase fechada. A escuridão começou a envolver nossa nave. Estávamos entrando no olho de Harriet. Enquanto Stanley e eu nos apoiávamos em uma mesa próxima, fechei os olhos e pensei em casa. A pequena rocha verde que eu havia evitado durante toda a minha vida. Naquele momento, era a única coisa que eu queria. Após uma explosão de som, tudo parou. Todos os sons, todo o movimento. E quando abri meus olhos, estávamos cercados de vida. Havíamos retornado ao nosso universo. Havia estrelas brilhantes e ardentes à distância. Planetas totalmente formados. Marés serenas do espaço que nos levavam alegremente para casa. Uma longa e tranquila jornada para casa. Corri para a janela do laboratório para observar a anomalia que estava desaparecendo. Será que ela se fechou ou simplesmente sumiu de vista? Ainda não sei. Parte de mim acredita que, na distância escura do espaço, eu poderia ter visto aquelas terríveis e negras garras se esgueirando pelo rasgo entre as realidades. A mão de um Deus fugindo de seu universo moribundo para reivindicar outro. O Dr. Jacobs e a Dra. Farrell aguardam julgamento pelo que fizeram. Negaram-me os privilégios de visita, mas preciso vê-lo. Preciso entender a última coisa que ele me disse. Ele vive.